E assim se fez. Sempre que Deus libera uma palavra, algo novo acontece. Nós estamos no último dia dessa série de mensagens. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. E o tema da mensagem de hoje é: e assim se fez. Todas as vezes que Deus libera uma palavra, algo acontece. Amém? Eu sei que você já veio a vários cultos neste lugar, você já foi a vários cultos em outras igrejas, você já recebeu muitas palavras, você já foi em vários momentos e disse: cara, o Senhor falou comigo no culto hoje, Deus me deu uma palavra. Quem já saiu da igreja falando isso? E eu te pergunto, se Deus falou contigo naquele dia, você se apegou à palavra que Ele falou? Porque Deus, Ele diz, mas quantas vezes nós damos crédito àquilo que Deus está dizendo? Quantas vezes nós saímos de um culto onde nós dizemos: Deus falou comigo, e às vezes a gente fica de culto em culto procurando uma outra palavra, sem se apegar à palavra que Ele já liberou sobre a nossa vida. Sabe, não importa o cenário, não importa a circunstância ou a lógica, quando Ele fala, a gente precisa se alinhar e deixar a realidade se alinhar àquilo que Ele está falando. Quantas vezes Deus já disse algo acerca de você, da sua vida, da sua família, e você viu que as coisas estão se movendo para um lugar onde você perdeu o controle, e você sabe que é Deus que está fazendo, mas você continua brigando com Deus para querer de novo o controle da situação. Você continua discutindo com Deus, querendo que as coisas aconteçam do seu jeito. Querido, se fosse do seu jeito, Deus não precisava falar. Se fosse do seu jeito, você não precisava buscar Deus falando. Agora, se Deus já falou, eu quero ler contigo um texto. Números 23, 19. Números 23, 19. Conseguiu aí, mídia? Colocou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Muda a versão, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor não é homem. Estamos no meio de pessoas tão falhas, Senhor, que às vezes cumprem, que às vezes prometem com tanta boa vontade, mas percebe que as forças são incapazes até mesmo de atingir aquilo que prometeu para com o outro, e a gente acaba se frustrando com as pessoas. Pai, mas nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não é homem, o Senhor é Deus, e o Senhor é poderoso para cumprir toda palavra liberada a nós. Pedimos que o Senhor fale no íntimo da nossa alma esta noite, que o nosso espírito possa se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo, e o nosso corpo trema diante do poder da Tua presença hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, minha querida, Deus não é homem, Deus é Deus. E às vezes a gente olha para aquilo que Deus está falando conosco, e a gente tem medo de se apegar àquilo, porque a gente está tão acostumado a ouvir de homens: eu vou fazer, e não faz.
A gente está tão acostumado a se decepcionar com pessoas que até de boa vontade prometeram algumas coisas para mim, para você, mas foi incapaz de cumprir porque ele queria, mas as forças, os recursos, o tempo não foi suficiente. E por tantas decepções assim que nós vivemos, às vezes quando a gente escuta de Deus uma promessa, a gente acha que Deus é um homem. Não, Deus não é um homem, Deus é Deus. Porque o texto que nós lemos diz: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Por acaso ele fala e deixa de agir? Por acaso ele promete e deixa de cumprir? Eu estou falando isso para você porque eu tenho certeza que algumas pessoas, ou várias pessoas que estão aqui hoje, já ouviram de Deus uma palavra, e Deus fez. Alguém já experimentou isso? Deus falou que ia fazer e fez. Eu estou falando dessa convicção, dessa certeza, mas também tem pessoas que estão aqui, porque já foram a cultos, N cultos, eu preciso alertar isso a vocês, aonde alguém falou em nome de Deus, e te deu uma palavra que não aconteceu, e você saiu dali dizendo: Deus falou e não cumpriu. A gente precisa tomar muito cuidado com o ambiente que a gente visita, com as mesas que a gente se assenta, com as palavras que a gente ouve, com os profetas que se achegam. Porque muitas vezes, no impulso e na vontade de te abençoar, algumas pessoas podem ter liberado palavras para você que não vinham da parte de Deus, e elas não se cumpriram. E isso acabou caindo no descrédito para você de quem era Deus. Mas eu vou dizer uma coisa: quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, a sua carne treme, o teu espírito ele se alegra, se agita, e a tua alma ela reage àquilo. Porque quando Deus fala, Ele fala fazendo. Na Bíblia nós vemos homens que simplesmente creram no que Deus disse, e no final da história sempre puderam declarar: e assim se fez. Hoje o mesmo Deus continua falando e cumprindo. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: você está disposto a confiar na voz de Deus até o fim? Até o último momento, até as últimas circunstâncias. Quando eu pedi para o Daniel fazer o fundo essa noite, eu falei com ele: Dani, eu preciso que você coloque alguns rolos em cima de uma mesa. E esses rolos representam os pergaminhos com as histórias bíblicas daquilo que Deus fez. E tem um rolo aberto, e esse rolo não está terminado. E eu quero dizer para você que esse rolo é a sua vida. Não, acho que você não conseguiu entender. É a sua vida, é aquilo que está acontecendo hoje, porque aquelas histórias já aconteceram, mas a tua está acontecendo hoje, agora. Deus está falando e Deus está cumprindo. Você crê nisso, amém? Eu quero convidar você a lembrar comigo de alguns personagens bíblicos e suas histórias. O primeiro deles é sobre Abraão. Coloca lá Romanos 4, de 19 a 21. Romanos 4, de 19 a 21. Abraão, um homem que creu contra a esperança. A gente vai falar um pouco sobre esse tema. Sem se enfraquecer na fé, conheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. E estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você vê aqui um pequeno relato no livro de Romanos sobre a fé que Abraão teve. Um homem de 100 anos, avançado de idade, casado com uma mulher estéril que não tinha filhos, e que
Sara já havia cessado o seu ciclo, não produzia mais óvulos. Também uma mulher com quase 100 anos. Só que nessa idade, nessa época, Deus apareceu para eles e falou: eu vou fazer você pai de muita gente. Eu vou fazer você pai. Alguém aqui tem uma vozinha em casa de 90 anos? Ninguém? Já imaginou e chegar na casa dela e falar: minha neta, eu estou gerando. Certamente você ia olhar e ia dizer: isso é loucura. Ela: não, Deus falou que eu ia gerar. Deus falou que eu geraria. Eu digo isso porque existem sonhos que Deus... Sonhos não, existem promessas que Deus tem feito a você, que se você contar para as pessoas, elas vão dizer: isso é loucura. Existem coisas que Deus tem compartilhado contigo, no teu secreto, no teu sono, na tua casa, aos seus ouvidos, que se você compartilhar com alguém, eles vão dizer: impossível. É impossível conceber para quem não recebeu uma palavra, mas para você que recebeu uma palavra, mesmo que a esperança seja contrária, você precisa crer. Mesmo que as condições sejam contrárias, você precisa crer, continuar dando crédito a Deus, porque existem coisas na sua vida que Deus te deu condição de realizar. Deu ou não deu? Mas aquilo que você não tem condição de realizar, você precisa dar crédito àquele que falou, àquele que prometeu, aquele que te levantou com uma história, com um propósito. Deus prometeu um filho a Abraão, mesmo ele e Sara sendo idosos. Ele escolheu crer no impossível, ao invés de olhar para as limitações. A gente precisa aprender a olhar para o impossível. Lembra daquela palavra que eu ministrei alguns meses atrás aqui na igreja sobre Jabes? Que Jabes fez uma oração de fé. Gente, responde comigo, numa só voz: seu Deus é poderoso ou é todo poderoso? Então por que você pediria a Ele coisas que você pode fazer? Diz para quem está do seu lado: aquilo que é competência sua, faça. É ou não é? É ou não é? Agora aquilo que você olha e fala assim: só Deus mesmo, é Ele mesmo, é só Ele mesmo, é continuar crendo nele, é continuar depositando nele, é continuar acreditando nele. Eu conversei com uma pessoa antes do culto sobre a missão de Deus para a vida dela, e ela falou: olha, pastor, é algo que queima dentro de mim, mas é grande. Eu falei: glória a Deus. Deus não falou que ia fazer? Falou. Confia. Agora aquilo que você deve fazer é se preparar para aquilo que Deus falou que ia fazer. Eu já perguntei algum tempo atrás: quem é que tem chamado aqui? Diga glória a Deus. Toda a igreja foi chamada. Agora, quem entende que tem chamado que pastoral? Agora quero ver quem reconhece e quem assume, porque tem gente que reconhece, mas não assume. Quem reconhece que tem chamado pastoral, diga glória a Deus. O que você está fazendo para responder aquilo que Deus te confiou? Vou perguntar agora de um outro jeito. Desse pessoal que disse glória a Deus, só quem fez ou está fazendo teologia, diga glória a Deus. Ai, que delícia. Você que disse que tem chamado e não respondeu, eu te pergunto: está fazendo o quê? Está esperando o quê? Ah, pastor, mas precisa. Desculpa. A palavra tem um poder de dar vida e de matar. Se você vai pregar o evangelho, estude para que você possa dar vida e não matar ninguém. Se capacite para isso. Deus vai te levantar. Você crê nisso? Amém? Se você que está fazendo teologia, tem chamado pastoral, olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, você não foge do seu chamado não, hein? Tem gente que olha assim e fala: ainda bem que eu não tenho chamado para pastor. Mas Deus te deu uma missão também.
Não fuja do seu chamado. Sabe, Isaac nasceu e a promessa se tornou realidade. Isaac nasceu e a promessa se tornou realidade. A realidade no reino natural já estava acontecendo. Mas domingo eu preguei aqui, eu disse que o reino invisível, ele é mais real do que o reino visível. Isaac não estava no colo de Sara, mas já estava no plano de Deus. Isaac não estava no colo de Abraão, mas já estava na eternidade, no propósito de Deus para uma grande nação. E quando o sonho se realiza, não posso falar ainda, mas tem um monte de mulher grávida na igreja. O povo vai começar a investigar daqui a pouco quem é que está grávida. De repente está do lado de alguém e nem sabe. De repente você está e nem sabe. Mas quando uma mulher está grávida, ela consegue ver o rosto do seu bebê nos sonhos. Não é verdade? Hoje em dia tem até algumas técnicas mais apuradas para você poder fazer ultrassom. Isso é coisa de gente curiosa, ansioso. Eu quero ver como é que vai ficar o rostinho dele. Cara, você vai ver a vida inteira aquele rostinho. Vai acontecer. Mas o bebê precisa dizer para você, ó, eu estou esperando você aprontar tudo para eu chegar. Ele precisa dizer isso? Não, na verdade é você que precisa dizer, eu preciso aprontar tudo porque ele vai chegar. Eu estou dizendo isso para você porque quando Deus promete uma coisa, querido, se prepara para receber. Que família relapsa seria preparar o quarto do bebê só depois que a criança nasceu? Pensa só. E eu te pergunto, já pensou quando Deus diz para você, chegou o dia da sua promessa, e você fala, mas eu nem me preparei, Senhor. Querido, você estando preparado ou não, vai chegar. Eu acho que você não conseguiu entender. Para as mulheres que já geraram, você conseguia retardar o parto? Não estou pronto ainda, querido. Estando pronto ou não, a promessa chega. Estando pronta ou não, vai nascer. Sabe, o Senhor trouxe você aqui essa noite para mexer com você. Deus não quer que você se torne na posição de quem se acomodou àquilo que Ele falou. Eu imagino um Abraão, quando recebe de Deus uma palavra, e ele fala assim, ano que vem eu volto aqui, você vai estar com a criança no braço. Qual seria a primeira coisa que Abraão tinha que fazer? Amor com Sara. E depois, se preparar para o bebê. É lógico. A gente precisa entender que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Quando Deus fala, não olhe para a circunstância, mas olhe para aquele que prometeu. Porque Abraão, no final de tudo, ele pôde dizer, a estéril gerou e uma nação nasceu. Aquela que era estéril agora recebeu o nome de mãe. O teu passado não pode definir o teu futuro, mas aquilo que Deus prometeu, sim. Antes estéril, agora mãe de uma grande nação. A segunda história, o segundo relato bíblico que quero compartilhar com você é sobre Josué. Josué, o sol parou porque ele orou. Pensa tamanha autoridade de Josué, orar para que o sol pare. Josué 10:13 diz assim, o sol parou e a lua se deteve, até quando o povo se vingou dos seus inimigos. Diante da batalha que Josué estava travando, Josué se apoiou na palavra da vitória de Deus. Deus falou com ele, Josué, você vai vencer. A palavra que Deus tinha dado a Josué era que ele venceria, amém? Deus liberou essa palavra para você já? Deus não te chamou de vencedor, sabia disso? Ele te chamou de quê? Só quem é mais que vencedor, diga glória a Deus. Bem, Josué recebeu de Deus uma palavra, olha, você vai vencer. Deus mandou Josué parar o sol? Não. Não. Mas Josué precisava do que para vencer? Tempo. E como é que ele conseguiria tempo?
eu não sei o que você faria. Josué olha para o sol e fala assim: vem cá, eu preciso de tempo, preciso de luz. Então, sol, para. Deus mandou ele parar? Não. Mas Deus falou o que? Você vai vencer. O que eu aprendo com a história de Josué? Quando Deus nos dá uma palavra, Ele ao longo do caminho vai nos dar estratégia para alcançar esta palavra. Vai nos dar autoridade para viver esta palavra. Eu fico imaginando no meio da guerra, ninguém nunca parou o sol. Mas eu creio naquilo que Deus falou. E hoje vai ser a primeira vez que o sol vai parar. Sol, para. A Bíblia diz que o sol parou. E ele só se pôs, ele só se recolheu depois que todo o exército havia sido exterminado. Sabe, diante da batalha, Josué se apoiou na palavra da vitória de Deus e ousou pedir o impossível. Eu não sei o que você está pedindo, cara. Eu não sei o que você está orando. Eu não sei o que você tem por propósito. Mas eu sei de uma coisa: você tem uma causa que precisa de uma resposta sua. Eu falei com uma outra pessoa antes de começar o culto. Eu disse para ela o seguinte: há uma guerra espiritual acontecendo. E guerra espiritual se vence como? De jeito espiritual. Se comportando como quem crê nas coisas espirituais. Como que você diz: o diabo está me atacando, e você vai correr? Você vai fugir? Você precisa fazer o quê? Se posicione em oração. Aquilo que você está lutando é impossível para você? Amém. Você já orou por isso? Você já jejuou por isso? Você já fez um propósito por isso? Você conversou com Deus sobre isso? Deus te mandou fazer algum ato profético acerca disso? Deus te mandou tomar uma atitude profética com relação a isso? Se mover no profético? É uma loucura se mover no profético, né? Ah, pastor, eu não creio em atos proféticos. Tudo bem, o problema é teu. Você vai para o céu. Ponto. Eu creio em atos proféticos. E já tenho vários testemunhos na minha vida sobre atos proféticos. Agora, o que Deus está te chamando para fazer? Eu estou falando com gente aqui que já teve experiências absurdas com Deus e achou que todas elas foram esquecidas. Sabe, o teu coração tem experiência nisso. O teu coração já viveu isso, de orar e Deus responder, de se posicionar e o inimigo correr. As nossas orações são de desespero ou são de fé? Porque a oração de desespero: Deus me socorre, Deus tem misericórdia, Deus, eu preciso do teu favor. Qual foi a última vez que você disse: problema? Sim, diz o Senhor. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Qual foi a última vez que você se manifestou assim? Sabe, quando você confia na promessa, você pode declarar em fé que até a criação se curva à ordem de Deus. Não foi uma nem duas, mas eu já orei algumas vezes e o tempo mudou. Eu já tive experiência de orar e falar: Senhor, eu sei que você quer fazer algo, então não deixa chover agora não, depois do culto chove. Eu já orei assim, e eu já vivi isso. Nosso passeio de barco, o tempo estava ruim. Eu falei: Deus, 500 pessoas aqui, Jesus, passear de barco, e está chovendo, nos dá um dia de sol. Vou te falar uma coisa: quem não creu e não foi por causa da chuva, ficou aqui na costa, e estava acontecendo o que na costa? Chovendo. E a gente que estava lá passeando de barco, aconteceu o quê? Eu fiquei bronzeado, cara, ardido. Lá o sol veio com gosto. E a gente lá na Ilha Grande olhava: cara, está chovendo na cidade. Normalmente você olha e fala: está chovendo na ilha, né? A gente estava lá na ilha dizendo: está chovendo na cidade. E lá na ilha o sol estava aberto. Nós oramos aquele dia, gente. Sabe, existem vezes que Deus precisava atender a minha oração? Não. Eu ia deixar de passear? Não. Mas eu orei. Nós oramos. Eu orei sozinho, teve mais gente que orou comigo aquela vez. Eu tenho certeza. E a gente pode falar: cara, a gente orou e a gente viveu um dia incrível. Quando você confia na promessa, você pode declarar a tua fé. Eu creio. Eu sei que a cada dia a adversidade bate na tua porta. E qual tem sido a sua resposta para ela? Eu creio. Eu continuo crendo.
Eu continuo crendo, mesmo que não tenha esperança, mas eu continuo crendo. Eu vou crer até que não haja mais condição de crer. O que é não ter condição de crer? Até você ver que Deus te disse, não era a minha vontade. Até que Deus te diga, não é o meu plano. Mas enquanto Deus não disse nada para mim, e eu orei, eu vou continuar crendo e me sujeitando àquilo que Deus está fazendo. Josué pode dizer, e assim se fez. O sol parou e Israel venceu. Eu estou contando para você alguns testemunhos bíblicos. E eu preciso contar também de uma pessoa que eu gosto muito, um personagem bíblico que eu gosto muito, um homem de Deus que eu gosto muito. Às vezes a gente fala personagem e parece que é uma fictícia. Não, é uma história real de um homem chamado Davi, que a promessa se cumpriu apesar das lutas. Sabe, em 1 Samuel 17:50, diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. Davi, ele vence uma grande batalha com um estilingue. Davi vence uma grande batalha, um grande gigante, um grande guerreiro, com algo improvável. E eu vi um rios esses dias. Esse negócio de rios é terrível com a gente, né? Dizendo como é que era a fofoca no tempo bíblico. O cara chegou correndo em casa, sabe o que eu fiquei sabendo? Golias tombou com uma pedrada. Vê se isso pode, cara. Um cara daquele tamanho caiu com uma pedrada. Mas foi. Davi venceu com uma funda e uma pedra. Ele foi ungido por Samuel, ainda jovem, e Davi recebeu uma promessa. Qual era a promessa de Davi? Que ele seria o quê? Rei. É um negócio muito doido você saber do fim. Eu falei com o Midian hoje sobre isso. Deus, ele vai te contar o fim. Ele vai te mostrar o fim. Quem aqui já teve sonhos ou visão acerca do teu chamado? Você poder olhar e falar, cara, eu me vi pregando, eu me vi colocando a mão e a pessoa sendo curada, eu me vi dono de uma grande empresa, eu me vi com uma família linda. É o fim. Eu digo fim, é a finalidade. Mas por que Deus mostra o fim para a gente? Para dizer para você que todo o processo vai valer a pena. Todo o processo vai valer a pena. Repete comigo: Deus não me prometeu uva, nem azeitona e nem trigo. Ele prometeu pão, vinho e azeite. Talvez você não consiga entender, mas a gente às vezes é mal acostumado de querer de Deus coisas prontas. Deus, Ele vai nos dar processos que terão resultados incríveis, e que você vai poder olhar no final de tudo e vai dizer, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena acreditar. Davi recebe a palavra que ele seria rei. Antes do trono, ele enfrentou o desprezo dos seus irmãos, ele enfrentou o ciúme de Saul, e enfrentou um gigante no meio do caminho. Mas ele tinha recebido uma promessa que ele seria rei. Davi, aparentemente um filho bastardo de Jessé, malquisto pelos irmãos, recebe uma palavra de rei, cara. Você vai ser rei. Nada provável para quem ele era. Nada provável para quem ele era. Sabe, a Bíblia ela é cheia de histórias onde Deus levanta pessoas improváveis para glorificar o nome dele. A Bíblia é repleta de histórias onde Deus ele levanta pessoas que estavam até mesmo desacreditadas de si, para louvar e engrandecer o nome dele. Eu estou falando com gente aqui que anda olhando para você, e talvez você nem acredite na vida que você recebeu de Deus.
do chamado, da capacidade que você tem, de dizer: Deus, por que eu? E Deus diz: porque não é você, porque sou eu em você. É Deus olhando para mim, para você, dizendo: sou eu que levanto, sou eu quem faço, sou eu quem tiro você do meio das malhadas, sou eu quem tiro você do escondido, sou eu que projeto, sou eu que faço. Eu estou dizendo isso para você porque às vezes a gente vive uma vida dupla, que a gente vai na igreja para querer uma palavra, mas vive e sai daqui como quem não quer viver aquela palavra, não quer receber aquela palavra, não quer andar conforme aquela palavra. Às vezes a gente vive uma vida dupla, que a gente vai no culto para se fortalecer e sai daqui se esvaziando lá fora, para querer voltar no outro culto para se fortalecer. O teu fortalecimento é diário, querido, é dia a dia. Você só vem no culto para lembrar aquilo que Deus já falou. Porque muitas vezes você entra aqui na igreja e você diz a famosa frase: eu falei isso hoje. Me disseram isso essa semana. Alguém já falou isso aqui na igreja? Diga um amém. E você acha que Deus está falando o que no culto? Está lembrando a você que Ele já falou contigo. Ele está te reforçando aquilo que Ele já disse a teu respeito. E você vem aqui para um lugar como esse para Deus dizer: até quando você vai duvidar que sou eu que estou levantando? Até quando você vai duvidar que sou eu que estou fazendo? Até quando você vai duvidar que sou eu que estou enviando, projetando? Até quando você vai duvidar que sou eu que estou mexendo? Já viu aquela situação que às vezes a gente se torna desconfortável dentro da nossa própria casa? Alguém já viveu isso? E a gente, cara, do nada isso acontece, do nada nada, veio do céu. Às vezes Deus envia um furacão só para você voltar a orar. Às vezes Deus derruba a sua casa só para você voltar a buscar Ele. Porque ao longo do tempo a gente se torna muito mecânico. Ao longo do tempo a gente se torna muito crente. É ou não é verdade, gente? Não, eu sou crente. Quinta-feira eu vou no culto, eu vou na célula na terça, domingo eu vou no culto à noite também, vou tomar Santa Ceia no outro domingo. Nesse não, numa outra semana. Eu dou meu dízimo logo no começo do mês. Eu sou líder de célula, eu sou líder de ministério, eu estou estudando. E, legal. Quando você não fazia nada disso, você tinha um laudo, um decreto. Quando você não tinha nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade, e você só tinha um problema, qual era a tua resposta para aquele problema? Eu vou jejuar, cara. Eu vou orar. Não importa se era lá no monte, lá no alto do monte, naquela irmãzinha de coque, tu procurava para orar. Não importa se era uma igreja tradicional ou na primeira igreja que você entrava, o teu coração dizia o seguinte: vai para Deus, vai para Deus, vai para Deus, vai para Deus. Aí você entra na igreja preta, você é acolhido, você é amado, você é alimentado, está presente no culto, a palavra é gostosa, o louvor é gostoso, a presença é gostosa, os irmãos são legais. Aí você fala: agora estou bem, agora estou no céu. Aí Deus, Ele tira o teu chão, só para você entender que o céu ainda não é aqui. Porque a gente começa a fazer algumas coisas, a gente esquece do principal. Deus não te chamou para fazer coisa. Diz para quem está perto de você: Deus não te chamou para fazer coisas. Deus te chamou para estar com Ele. Deus te chamou para estar com Ele. Deus te chamou para voltar para Ele. Porque quando Davi recebe a unção de rei, que ele seria rei, o que Davi volta a fazer? Ele volta lá para o campo, com as suas ovelhinhas, pega a sua harpa e continua estando com Deus. E continua buscando a Deus. E continua adorando a Deus. Mas depois Davi, ele é colocado como rei. E você lembra qual foi a primeira atitude de Davi como rei? O que ele queria fazer? Espera aí. Eu não posso reinar se a presença do Senhor não for colocada em primeiro lugar. Vamos buscar a arca da aliança. Vamos atrás da arca. Vamos trazer a arca de volta. Eu quero estar com Ele. E Ele precisa estar comigo.
ele precisa estar sempre em primeiro lugar. Sabe, quando Deus libera uma promessa sobre sua vida, nenhum gigante, nenhuma perseguição, nenhum obstáculo pode impedir. Agora, você não pode viver só pela promessa. Você precisa aprender a viver por Ele. Eu não sei se você veio para esse lugar buscar só o e assim se fez em relação a algo que você deseja. Normalmente você ora para dizer para Deus a tua dor. É, não é verdade? Estou errado? Normalmente a gente ora para dizer para Deus a nossa dor. Mas você já perguntou para Deus qual é a dor dele? Eu não sei o que você veio buscar aqui nesse lugar hoje, mas eu sei o que o Espírito Santo veio buscar. Ele veio buscar você de volta. Se você pudesse tentar imaginar a dor de Deus, como o coração dele doía a ponto de entregar um filho para morrer por quem estava longe. A dor de Deus, quando eu digo a dor, apesar do seu poder, da sua soberania, eu estou falando do que estava no coração dele. Trazer de volta o homem que saiu do paraíso. Trazer de volta você que estava perdido. Trazer de volta você que estava afastado. E o coração dele queria a humanidade a ponto de dar o que ele tinha de mais precioso. Eu estou dizendo isso para você, porque o assim se fez na minha vida e na sua vida, não é o que eu estou planejando, mas é o que Ele está planejando. O assim se fez na minha e na tua vida, não é o ego, não é o desejo do teu coração, mas é o desejo do coração dele. Quando nós alinhamos o nosso coração com a vontade dele, a gente pode pedir para o sol parar, a gente pode pedir para a estéreo voltar a gerar, a gente pode dizer para o gigante: cai, sem precisar de pedrada, morre sozinho, porque é plano de Deus acontecer na minha vida. O que? A vontade dele, e eu me sujeito àquilo que Deus está fazendo. Sabe, Davi podia dizer: assim se fez, porque o pastor de ovelhas venceu o gigante, foi exaltado por Deus, e o trono lhe foi entregue. Apesar das lutas, Deus vai ser glorificado na tua vida. Apesar das lutas, Deus não quer só curar teu coração, mas Ele quer glorificar o nome dEle nessas ações, para que as pessoas vejam que você serve a um Deus que responde. Abraão nos ensina a crer contra a esperança. Josué nos mostra que a palavra de Deus é maior que qualquer lei da natureza. E Davi nos prova que nenhuma luta pode impedir a promessa de cumprir. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida: se Deus falou, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai se cumprir, porque você dirá: Ele fez, assim como prometeu. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Eu não sei porque teu coração, às vezes você diz: pastor, eu estou tão fraco na fé. Tem gente que está aqui hoje está dizendo: pastor, eu estou tão fraco na fé, sabe, eu estou com vontade de desistir. Desistir do quê? De estar com Ele? Pastor, eu estou a ponto de desistir da igreja. Espera aí, você quer desistir de estar com Ele? Porque a tua carne, ela vai querer te levar para o mundo, mas o teu espírito vai sempre querer e desejar te levar para Deus. Você veio aqui hoje para você entender que no mundo não tem promessa. Longe dele não tem promessa, tem um decreto. É o famoso: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas nele tem um chamamento: vinde
benditos do meu Pai.